Boa tarde, como é que estão as coisas por aí? Os tempos são conturbados, mas ninguém precisa se desesperar. Sou assistente social e a gente trabalha com visita domiciliar e a gente é muito capaz de compreender quando entra numa casa e é dia de faxina. Ah, mas tudo está desarrumado. Ora, para arrumar é preciso desarrumar. Quando a gente entra numa casa e está em reforma, ora, para melhorar é preciso piorar antes. Não é uma lição preciosa para nós enfrentarmos a nossa desesperança, o nosso pessimismo? Claro que a nossa casa, o nosso planeta Terra, a nossa humanidade está em reforma, está em limpeza. Não há por que desesperarmos-nos, desanimarmos-nos. Muito pelo contrário. 1000 vezes pior uma casa que está em condições precárias e não há um movimento de reforma. Uma casa que está encardida de sujeira e não há nenhuma iniciativa de limpeza. Não é mesmo? Uma casa que está sendo reformada ou limpa é uma esperança. Só Hollywood, catastrofistas é que acham que vai haver fim de mundo. Não vai haver fim de mundo. Que Jesus, entre diversos outros profetas, anunciaram é o fim dos tempos, o fim de uma era. E para nós que vivemos num tempo de pedofilia, abusos sexuais, corrupção, infanticídio, feminicídio, racismo, intolerância de todo tipo, é claro que a notícia mais esperançosa que pode haver é que estamos no fim de uma era. Nenhum desespero, esperança, nenhuma tristeza, alegria, nenhum pessimismo, otimismo. Muito bom estar com vocês aqui. Maria José Sobral, Andréa Salvatore, Mônica Silva, Sayonara Angélica. É maravilhoso renovarmos a nossa esperança, renovarmos a nossa crença no bem, a nossa certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus e que a vontade de Deus é pela nossa melhora, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, pela nossa alegria. Muito bom estarmos juntos novamente, muito bom renovarmos nossas esperanças, nossos votos de felicidade. Mas qual é o meio, qual é o caminho para nós nos elevarmos, para nós nos regenerarmos, nos candidatarmos a esse mundo de regeneração anunciado pelos Espíritos, a esse fim de tempos anunciado por Jesus? Qual é o grande caminho? O grande caminho da nossa elevação foi anunciado na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é o grande caminho da nossa elevação. Jesus referendou o mesmo caminho: conhece-te a ti mesmo. 500 anos antes de Jesus, a filosofia foi embasada no grande pilar: conhece-te a ti mesmo. Instituído e trazido
consolidado por Sócrates, o pai da filosofia. Pois, mesmo Sócrates não tirou isso da própria cabeça, estava lá no oráculo de Delfos, o centro de conhecimento, de autoconhecimento, referência para Sócrates, já propunha o conhece-te a ti mesmo. Então, essa é a grande tarefa. As pessoas superficiais pensam se conhecer e isso é uma grande perdição para elas, uma grande intoxicação. Porque nós não nos conhecemos. Se nós tivermos que nos definir, nós vamos nos definir com aquilo que a gente vê no espelho. Somos homens ou mulheres, ricos ou pobres, brancos ou negros, brasileiros ou estrangeiros, de uma religião ou de outra. Mas a verdade é que nós não somos nada disso. Precisamos avançar no autoconhecimento para além da superfície, para além das aparências. Porque esse corpo que nós supomos sermos nós, esse corpo com o qual nós nos identificamos, é apenas uma roupa. E eu, por exemplo, não posso dizer que sou rosa. É apenas a cor da roupa que eu estou usando. E assim um branco e um negro, uma mulher e um homem, um brasileiro ou um estrangeiro. Nós apenas estamos nessa condição. Nos identificarmos, nos agarrarmos nessa condição é terrível para todos nós. É supondo-nos homens e orgulhando-nos de ser homens, identificando-nos com a condição momentânea de ser homens, que nós oprimimos mulheres e assim os brancos com relação aos negros. Tolice, superficialidade, violência, nos identificarmos com as aparências. Precisamos avançar mais. Conta-se que cidades de povoamento muito antigo, como Roma, por exemplo, se nós cavarmos 5 metros em alguns locais, vamos encontrar muitos sinais de outras civilizações. Se cavarmos 10 metros, outros sinais de outras civilizações, 15 metros, 20 metros, assim também. E isso é muito parecido com conosco mesmos. Nas sessões de desobsessão promovidas em centros espíritas, muitas vezes os obsessores precisam ser esclarecidos a respeito de quem eles são. Condição que também iguala a todos nós. Eles se colocam diante de seus obsediados como vítimas da violência sofrida numa vida passada. O esclarecimento a esses obsessores, muito comumente, passa por um escavar ainda mais. Porque se o obsessor nos critica por acharmos a pessoa que é vítima da obsessão boazinha, correta, pacífica, é porque nós, diz o obsessor, nós não conhecemos quem foi essa vida em vidas passadas, o mal que ela fez, a violência que ela promoveu. E é verdade, precisamos respeitar a dor do obsessor. Mas, se nenhuma violência vem do nada, e assim como a violência do obsessor não vem do nada, a violência cometida contra o obsessor também não. E é aí
que o orientador da mesa mediúnica muitas vezes sugere que aquele obsessor volte ainda mais, cave um pouco mais fundo. Porque procedendo assim, numa tela mental que os orientadores espirituais disponibilizam para ele, ele vai se ver e ver a sua vítima em vivências ainda mais remotas. Porque naquela vida que o obsessor se fixou por ser conveniente para ele, ele foi prejudicado. Baseado naquela vítima, naquela vida, ele se vê em condições de reivindicar a vingança. Mas, quando volta um pouco mais no túnel do tempo das vidas sucessivas, ele percebe que foi ele, o obsessor, quem prejudicou a sua vítima em vidas ainda mais remotas. Sendo assim, como responder à pergunta: quem somos nós? Conhece a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos até que ponto? Até que vida? A vida da nossa conveniência? Será que será pela conveniência o autoconhecimento que nos libertará? Claro que não. Se nós queremos nos conhecer, é fundamental que a gente parta das nossas fraquezas, das nossas doenças, dos nossos envenenamentos. É muito comum, apenas para dar alguns exemplos, que pessoas que nessa vida têm problema com a infertilidade, que em vidas anteriores tenham desvalorizado a paternidade e a maternidade. Com o abandono de filhos, negligência, violência, com o aborto, há inúmeras formas de negligenciar a maternidade e a paternidade. O fato é que, com problemas de infertilidade, com a necessidade de se tratar, de gastar dinheiro, tempo, de investir as melhores emoções para acessar a maternidade ou a paternidade, nesse processo a pessoa se reinventa, a pessoa se reforma, a pessoa resgata o sonho de ser pai e de ser mãe, revaloriza aquilo que ele tinha desvalorizado. E assim também essa multidão de seres que passam por problemas neurológicos, por problemas graves no campo da paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, por exemplo, são, na grande maioria das vezes, nunca se pode absolutizar e dar situações fechadas, mas é muito comum que pessoas que passem nessas condições, especialmente as condições mais graves, as formas mais graves dessas doenças, que sejam seres que em vidas anteriores usaram mal a sua inteligência, os seus dons e as suas capacidades intelectuais. Novamente, o mesmo mecanismo, lutando, reconquistando as capacidades intelectuais desfavorecidas nessa vida por causa da doença, nós resgatamos a importância dos talentos intelectuais, revalorizando, curando do mau uso, resgatando a nós mesmos pela doença. Então, se nós queremos conhecer quem somos nós, quem fomos nós em outras vidas, simplesmente analisemos nossas tendências atuais. Se nossas tendências, nossas vivências atuais,
aqueles que precisam lutar muito atrás da sobrevivência econômica, o dinheiro é tão difícil para todos eles, em outras vidas, muito provavelmente usaram mal os recursos financeiros. Estamos num hospital, tudo à nossa volta é tratamento. E precisamos nos entender, buscar em cada fato o que a vida está querendo nos ensinar, do que a vida está querendo nos curar. Ao invés de brigar com os fatos, brigar com as pessoas, brigar com as doenças, brigar com a vida, percebamos em tudo isso oportunidades de nos conhecer, oportunidade de aprender e oportunidades de curar. Estamos em tratamento. Por que brigar com esse médico se esse médico é perfeito, muitíssimo melhor que os médicos da Terra, aos quais nós nos entregamos para tratamentos invasivos, remédios amargos, cirurgias que nos cortam o corpo? Ora, se temos tanta confiança nos médicos imperfeitos da humanidade, por que não confiar nos médicos perfeitos de Deus? E aceitar cada fato da vida como um tratamento fundamental aos nossos problemas mais candentes, mais importantes. Alguns pensam em, através da hipnose, fazer terapias de vidas passadas. Pontualmente, com profissionais muito experientes, pode sim ser um caminho interessante, mas se só por simples curiosidade, não faça. Porque instruem os espíritos a Kardec que essa é a nossa melhor vida. Esse é o nosso melhor estágio de desenvolvimento. Se esse é o nosso melhor, imagine os outros. Por que imaginar que fomos cientistas, grandes artistas, grandes celebridades do passado, reis, rainhas, pensando que isso é tudo de bom? Se essa é a nossa melhor vida, em outras anteriores nós certamente cometemos muito mais erros que atualmente. Será que nós temos realmente condições de nos ver como muito errados? Será que seria bom para a gente? Claro que não. É por isso que o mecanismo da reencarnação coloca as nossas memórias de vidas passadas para o inconsciente. Não é que nós perdemos a memória das vidas passadas. Elas estão em nós, no inconsciente, e podem ser despertadas por gatilhos, como crianças de muito tenra idade que sentam na frente do piano e tocam músicas, às vezes clássicas, às vezes difíceis. Como todos nós que já tivemos uma antipatia por pessoas que nós nunca conhecemos, ou uma simpatia por pessoas que nós igualmente nunca vimos na vida. De onde veio? De onde vêm os talentos inatos, as simpatias e as antipatias gratuitas? A ciência do comportamento não sabe explicar. Pois nós, conhecedores das vidas sucessivas, vimos como óbvio isso. Trata-se de lembranças de vidas passadas que, depositadas no inconsciente ou no subconsciente, foram de lá retiradas por situações específicas, trazendo todo esse conhecimento que estava lá, não perdido, apenas armazenado. Nós trazemos em nós muitas vivências, muitos nomes, muitas nacionalidades, muitas classes, raças, muitos sexos. Como disse Raul Seixas em Eu Nasci há 10 mil anos atrás,
Ele já foi muita coisa, nós também. E nascemos há muito mais de 10 mil anos atrás. Nós somos almas antigas, já vivemos muita coisa. E realizarmos os nossos potenciais passa por conhecermos, não em detalhes as nossas vidas passadas, mas passa por nós conhecermos-nos a partir das nossas fragilidades, das nossas deficiências, das nossas doenças, para, investindo nesse autoconhecimento, nós consigamos superar, sublimar nossas fragilidades, nos fortalecer e nos curar. Pensemos a respeito disso. Todos os dias a vida nos dá material de autoconhecimento. Todos os dias. Todos os dias a vida nos dá meios de cura. Porque assim como uma mulher que teve uma experiência ruim com um homem precisa se autoconhecer, precisa às vezes de terapia, de psicoterapia, senão não vai mudar, vai continuar atraindo pessoas complicadas, o tal do dedo podre. Mas assim como essa pessoa também, essa mulher, só vai se curar plenamente quando conseguir construir uma relação saudável, nós também estamos nos curando de vivências passadas infelizes através dessa vivência atual. Ao invés de brigarmos com os remédios, brigarmos com as lições, aceitemos e nos transformemos com elas, pesquisando as nossas fragilidades, os nossos defeitos, para, conhecendo-nos, aceitando os remédios da vida, nos transformarmos. Paremos de brigar com a vida. Paremos de brigar com os fatos. Paremos de brigar com as pessoas que nos cercam. É, sim, a lei de atração trazendo para nós remédios e lições que não podem ser desprezadas, não devem ser negadas. Ao contrário, com confiança 1000 vezes mais do que aquela que nos entregamos de olhos fechados para os cirurgiões, entreguemo-nos ao cirurgião da alma, que é Jesus, com seus diversos ajudantes, em nome de Deus, que está pronto para nos intuir, nos ajudar, nos apoiar, especialmente na figura dos nossos espíritos protetores, nossos anjos de guarda. Foquemos, amigos e amigas, no nosso autoconhecimento, a partir dos fatos cotidianos, mas com a nova atitude de parar de revoltar, parar de ter pena de nós mesmos, parar de brigar com a vida, para ganharmos muito melhores condições com a aceitação, com a boa vontade para a transformação, com o autoconhecimento, com a vivência intensa do agora, com a vivência intensa do serviço ao outro, como fabulosos remédios para a nossa transformação. Pense nisso. Aceite a vida, pare de brigar com o sublime médico de Deus, com o sublime educador de Deus, porque ele, de uma forma exata, dá a cada um de nós exatamente o que nós precisamos. Aceite, transforme-se, melhore-se, pela humildade, pela aceitação, pelo serviço. Sejamos gratos a tudo que nos acontece. E esse será um caminho maravilhoso, leve, mas efetivo de nos melhorarmos. Até a próxima, um prazer aprendermos juntos, que a gente consiga cada vez mais ter essa lucidez e essa coragem de nos transformar.
Um grande abraço, que essa energia de autotransformação banhe o coração de todos os seres da Terra. Que todos eles, todos nós, nos abramos a essa revolução do amor que cobre a multidão dos erros, do amor em serviço que nos transformará em todas as nossas doenças, do amor como Cristo nos amou, em profundidade, não na aparência, porque nele, no mais íntimo de nós mesmos, nós veremos efetivar-se a mais magnífica e mais otimista das profecias já feitas a respeito de nós, feita pelos profetas, referendada por Jesus quando disse: vós sois deuses. Trazemos todos os potenciais, todas as possibilidades, todas as curas, todos os aprendizados em nossos corações. Que assim seja. Muita paz, muita luz para todos vocês. Espalhem essa fabulosa ferramenta do autoconhecimento, porque todos, absolutamente todos na Terra e fora dela, precisamos desse caminho. Grande abraço, até a próxima. Um prazer aprendermos juntos novamente.